Olá, boa tarde, eu sou a professora Lucimeire. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre indução matemática. Como vocês viram em nossa sala de aula virtual, eu tinha colocado lá que esse eu considerava um dos tópicos mais importantes do curso, né? Que é uma ferramenta bem poderosa para demonstração de alguns resultados voltados para os números naturais. Então eu decidi gravar esse vídeo para explicar um pouco melhor e fazer um exemplo junto com vocês, tá bom? Então vamos lá para o exemplo que eu preparei. Então, aqui a gente tem uma fórmula, vamos dizer assim, bem conhecida, que é essa daqui, ó. Você quer somar esses N primeiros números aqui. 1, 2, 3, assim por diante, até um determinado N. E a gente reconhece isso aqui bem, né? Isso aqui é uma... Se você olha essa lista de elementos, ela é uma PA de razão 1, começando no elemento 1. Então, os N primeiros termos de uma PA. Então, de cara, vocês em geral já sabem a fórmula, né? Que é essa daqui. Só que assim, e se eu quisesse mostrar que essa fórmula realmente é verdadeira, né? Essa fórmula aqui, realmente ela vale, né? Como a gente quer provar que ela é verdadeira para qualquer N natural, aqui o nosso N pertence aos naturais, não tem como fazer isso para cada um dos N's, né? Porque esse conjunto aqui, ele é infinito. Então, qual que é o procedimento para garantir que essa fórmula realmente é válida para qualquer N natural? Então, uma ferramenta que usa para fazer essa demonstração é a indução matemática. Então, só por curiosidade, vamos testar se realmente essa formulazinha, essa igualdade aqui, é válida para alguns N's. Então, essa daqui, na realidade, é como a gente ainda não provou, a gente vai falar que isso aqui é uma afirmação. E a gente quer provar essa afirmação. Então, primeiro caso aqui. Se eu pego N igual a 1, então eu olho do lado esquerdo, só tenho o primeiro elemento, que é 1. Do lado direito, eu tenho o quê? 1 mais 1 sobre 2, substituindo N igual a 1 aqui. Isso aqui vai me dar 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, realmente, o lado esquerdo dava 1 e o lado direito também deu 1. Então, aqui tá ok, a afirmação é válida. Agora, se a gente pega aqui N igual a 2, por exemplo, então do lado esquerdo isso significa o quê? Olha aqui do lado esquerdo. O lado esquerdo, falar que o N é 2, significa que eu vou somar até o N que eu quero. No caso, se eu estou falando 2, então o lado esquerdo fica 1 mais 2, que a gente sabe que dá 3. E o lado direito? O lado direito, se eu substituir N igual a 2, vai ficar 2. 2 mais 1, dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 2 mais 1, 3. Então, aqui você tem 3. E, de novo, o lado esquerdo deu 3, o lado direito deu 3. Então, tá tudo ok. Você tem aqui a igualdade do lado esquerdo e direito. Vamos fazer só mais um. Se eu faço N igual a 3, então eu tenho que olhar do lado esquerdo, o que significa N igual a 3? Significa eu somar até aquele N, de 1 até aquele N. Então, fica 1 mais 2 mais 3. Então, nesse caso aqui, fica 6. Fica 6.
E o lado direito, se eu substituo agora n igual a 3, vai ficar 3. 3 mais 1 dividido por 2. Substituindo naquela expressão ali. Então, aqui vai ficar 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, de novo, o lado esquerdo deu 6, o lado direito deu 6, e você tem aqui a sua igualdade. O lado esquerdo e direito tem o mesmo valor. Então, a gente poderia continuar aqui, mas esse foi só para a gente realmente ter uma noção de que a fórmula, ela realmente tem potencial para ser verdadeira, tá bom? Então, agora o que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer? A gente quer provar na realidade que ela é verdadeira para todo n, né? Então, a gente quer provar... Opa, desculpa. Era aqui que eu queria apagar. Então, agora a gente vai tentar ir para demonstração geral dessa afirmação que a gente tem. Então, para isso, a gente vai usar a indução matemática. A indução matemática, ela tem dois elementos principais. Qual que é o primeiro elemento Qual que é o primeiro elemento que a gente tem principal da indução matemática? O principal elemento que a gente tem, que é aqui, é chamada de base de indução. Base de indução. O que é a base de indução? É o primeiro elemento, é o que você fala assim, olha, essa fórmula realmente funciona para esse cara aqui inicial, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nesse caso a gente podia ver, será que essa fórmula é válida quando n igual a 1? Então, a gente viu que sim, a gente já acabou de fazer essa continha, né? Se eu substituo n igual a 1, essa afirmação é verdadeira. Então, a gente já tem a base de indução. Ela podia ser n igual a 1, n igual a quanto quisesse, na realidade. Não tem problema começar de caras maiores, mas em geral a gente tenta ir lá no comecinho. Segundo, a gente tem outro elemento importante que é chamado de hipótese de indução. O que é a hipótese de indução? Uma vez que eu testei a minha fórmula para alguém lá do começo, lá dos meus naturais, seja 1, o 2, o 3, e vi que a fórmula, a afirmação realmente é verdadeira, então a gente vai criar uma hipótese de indução. O que é essa hipótese de indução? Essa hipótese de indução, é uma suposição, suposição que a afirmação é verdadeira para um n qualquer, um n igual a k. Podia até chamar do próprio n, não tem problema, mas para não criar confusão, você pode falar que ela é verdadeira para um n igual a k. Ou seja, eu estou afirmando, estou falando, olha, suponha que ela seja verdadeira para n igual a k. Ou seja, o que é falar que essa afirmação aqui de cima é verdadeira para n igual a k? Significa que ela realmente vale quando no lugar do n eu coloco o k. Então, vai ficar 1 mais 2 mais 3 até k. Quando eu fizer essa soma, como eu estou supondo que aquela afirmação é verdadeira, vale a igualdade, né? Quando eu substituo, no lugar do n, eu substituo k. Então, fica assim. Beleza? Então, essa daqui
que vai ser chamada de hipótese de indução. Então, como eu estou supondo que ela é verdadeira, quer dizer que eu realmente posso usá-la na hora de fazer cálculo. Porque eu estou falando, ó, isso aqui realmente vale. Então, eu posso falar, é realmente verdadeira. Tá bom? Então, beleza. Então, agora, tendo isso em vista, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a tentar demonstrar se ela... Não, desculpa. Tendo a hipótese de indução, ou seja, eu estou supondo que a afirmação é verdadeira para N igual a K, agora o nosso objetivo provar que o resultado, ou seja, a nossa afirmação é verdadeira também para N igual a K mais 1. Ou seja, o que a gente quer demonstrar, então? A gente quer demonstrar que quando eu pego aquela soma, 1, 2, 3, passo pelo K e chego até o K mais 1, isso aqui dá o quê? Se eu substituo no lugar do N aqui o K mais 1, o que vai ficar? K mais 1, no lugar do N aqui dentro, K mais 1, vai ficar K mais 1 mais 1, então vai ficar K mais 2, dividido por 2. Então, isso é o que a gente quer provar. A gente tem que essa daqui já é verdadeira, a gente pode usar isso, e essa daqui é a que a gente quer demonstrar. Então, isso aqui em matemática a gente chama de tese. Tese é algo que a gente quer demonstrar, que a gente ainda não sabe se é verdadeiro ou não. Então, como que a gente vai proceder agora? A gente vai usar essa afirmação aqui, que é a hipótese de indução. A gente vai usar a hipótese de indução para mostrar que aquela tese aqui é verdadeira. Então, a gente vai ter que fazer, usar ferramentas matemáticas para conseguir chegar nisso. Então, bora lá. Então, vamos. Então, olhando para esse lado direito, para a nossa tese, como que eu vou demonstrar, em geral, uma igualdade? Em geral, quando você tem uma igualdade, você tem alguns métodos para tentar demonstrar. Pelo menos dois métodos a gente tem. Quais que são eles? O primeiro você desenvolve, você tem dois lados da igualdade que é mostrar que é a mesma coisa. Você vai desenvolver um lado e chegar no outro, fazer com que o outro apareça, né? Ou então você vai desenvolver ambos os lados separadamente e ver que eles chegam no mesmo ponto. Então, em geral, quando você quer mostrar que uma igualdade é válida, você tem essas duas formas. Para esse caso aqui, se você vê o lado direito, não tem muito o que manipular. Agora, o lado direito, ó, o lado esquerdo, se eu olho essa primeira parte aqui, ó, 1 mais 2 mais até o K, olha só a hipótese de indução. Ela me diz exatamente quanto que é aquela soma daquela primeira parcela ali. Então, o melhor aqui nesse caso vai ser desenvolve o lado esquerdo e tenta fazer com que esse lado direito apareça. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? A gente vai tentar desenvolver o lado esquerdo para que o lado direito apareça. Então, aqui é a continuação da demonstração. Então, vamos lá.
Então, o lado esquerdo eu tinha isso, ó, 1 mais 2 mais 3. Aí eu passava pelo K e chegava até o K mais 1. Tranquilo. Agora, eu sei da hipótese de indução, isso aqui, vou colocar assim para ficar mais fácil. Pela hipótese de indução, eu sei quanto que vale essa soma. Olha lá em cima, essa soma vale K vezes K mais 1 dividido por 2. Aí, falta esse outro pedaço, né? Mais K mais 1. Beleza. Aí, agora, desenvolvendo fazendo esse mínimo múltiplo comum aqui, o mínimo múltiplo é 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes o que está aqui em cima, mantém o que está aqui em cima. Agora, esse mínimo, 2 dividido por 1 aqui. Já vou dividir pelos dois ao mesmo tempo. 2 dividido por 1, 2. Soma vezes, né, o que está em cima. 2 dividido por 2, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes K mais 1. Então, fica 2 vezes K mais 1. Beleza. Aí, agora, olha só, aqui direto, de cara, o K mais 1 aparece aqui nesse membro e nesse membro, ó. Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, K mais 1 em evidência. No primeiro membro, o K mais 1 está multiplicando por K. No segundo membro, o K mais 1 está multiplicando por 2. Então, fica assim. Ótimo. Então, olha só o que eu cheguei. Eu cheguei que essa soma aqui, ó, mais 3, que é aquela soma que eu parti lá em cima. K mais 1 é igual a K mais 1 vezes K mais 2, K mais 2 dividido por 2. Agora, se a gente olhar lá em cima, se a gente olhar lá em cima, olha aqui a nossa tese. Deixa eu ver se cabe na mesma janela aqui. Olha aqui a nossa tese e olha o que a gente demonstrou aqui embaixo. É exatamente a mesma coisa. Então, a gente conseguiu provar aquela afirmação ali, aquela tese. Então, qual que é a nossa conclusão? Logo, assim, por indução, a afirmação é verdadeira, para todo N pertencente aos naturais. Então, quer dizer que aquela afirmação que eu tinha lá no início, que era essa daqui, ó, essa era a minha afirmação inicial, ela realmente, eu posso usar essa forma para qualquer N natural. Recapitulando, como que a gente fez isso? A gente provou que essa afirmação é verdadeira para algum N inicial, né? No caso, a gente usou aqui o N igual a 1, provou que a afirmação realmente vale, ou seja, essa fórmula faz sentido, né? Quando eu substituo o N igual a 1. A gente criou uma hipótese de indução. O que é a hipótese de indução? Você pega alguém arbitrário lá, não um número fixo, tipo N igual a 10, 11, não. Um cara arbitrário, N igual a 1K, supõe, é uma suposição, você está falando, ó, suponha que a afirmação é verdadeira para esse K. Então, eu venho aqui, na minha afirmação, só substituo N pelo K. Então, a minha afirmação fica assim agora, com o K. Então, suponha que ela é verdadeira. Essa afirmação, que é verdadeira, a gente vai chamar ela de hipótese de indução. E ela vai servir para quê? Ela vai servir para mostrar o próximo caso, que é, uma vez que você falou que a sua afirmação é verdadeira para N igual a K,
o que você precisa, o próximo passo é, se ela é verdadeira para cá, vamos tentar provar que ela também é verdadeira para o sucessor de K, ou seja, para N igual a K mais 1. Então, seu objetivo é provar, e não é supor, é provar mesmo, que a mesma afirmação aqui vai continuar verdadeira quando no lugar de N você colocar K mais 1. Então, só reescrevendo a afirmação, ela ficaria assim. Lembrando que isso é uma tese, você quer provar, você não sabe que essa igualdade é verdade. Então, o que a gente fez? A gente pegou o lado esquerdo dessa igualdade, desenvolveu para tentar chegar no lado direito. E a gente conseguiu. Então, pegou o lado esquerdo, usou a hipótese de indução, ou seja, aquela afirmação que é considerada verdadeira, desenvolveu aqui o algebrismo aqui que tinha e chegou no lado direito. Então, quando você conseguir fazer isso, você no fundo provou que esse resultado é verdadeiro para todos, para qualquer n pertencente aos naturais. E é isso.